Pinceladas soltas, a continuação. Demorou um pouquinho, mas veio. Seguindo nessa linha da aquarela floral intuitiva, onde a gente vai criando os elementos, as pétalas, as flores e as folhas, somente com as pinceladas mais soltas, sem ter necessariamente algum desenho por baixo. Hoje eu vou dar sequência ao último vídeo que eu fiz, onde eu falei sobre a técnica que eu chamo de suave pressão suave, que nada mais é do que uma variação das intensidades que a gente faz na hora que pressiona o pincel contra o papel e que cria aí algumas formas que são semelhantes a folhas, e você pode fazer uma grande variedade delas dependendo dos pincéis que você tem aí. E mais uma vez eu chamo a atenção para o famoso test drive de pincel. Experimente os pincéis que você tem para entender todo o potencial que eles têm. O tipo de pincelada, quanta água ele carrega, traços mais finos, mais grossos, preenchimentos. Você conhecer os pincéis que você tem é fundamental na hora de fazer uma aquarela intuitiva. Hoje, então, a ideia é evoluir um pouquinho naqueles exercícios que eu mostrei no último vídeo. Daquela vez eu ensinei como você criar essas folhas através de uma pincelada só. E hoje a gente começa a brincar um pouquinho mais, com 2 ou mais pinceladas para poder criar composições de folhagens. Se você não assistiu o primeiro vídeo das pinceladas soltas, eu recomendo que você pare um pouquinho, volte e assista ele primeiro, porque eu vou usar alguns termos e relembrar algumas coisas que eu já passei naquele vídeo, então vai ser mais fácil. E a mesma coisa vale para o test drive de pincel, que ele é fundamental para a gente desenvolver esse exercício da melhor forma possível. Então, se você não viu nenhum dos dois, corre lá, assiste antes, e se você já assistiu, continua aqui que a gente vai para mão na massa e criar folhagens diferentes. Vou começar separando aqui os pincéis que eu vou usar para o exercício. Para quem vem me acompanhando por aqui, sabe que eu gosto bastante de usar os pincéis da Ceramic. Eu acho que ela tem um custo-benefício legal e uma grande variedade de pincéis. Mas lembrando, use aquilo que você tem em casa, só é importante que você conheça bem os pincéis e o tipo de pincelada que eles podem fazer. Hoje aqui eu separei 2 linhas, eu vou usar a linha tanque, que eu já usei aqui para fazer o primeiro vídeo, então eu vou seguir na mesma linha para mostrar como que os pincéis podem ser versáteis. E eu também vou usar o outro aqui da linha Wedge, que é um pincel triangular, bem bacana também, para criar florais ele é ótimo, porque ele tem a ponta mais fininha, ele tem o corpo um pouco mais volumoso e ele cria uma pincelada bem irregular. Gosto bastante dele também. Já tô aqui com o meu bloco, com a base dos exercícios riscados. Eu tô usando esse bloco, é tipo o caderno da Canson, eu acho bem bacana. A textura dele é mais fininha, para quem tá começando é também uma boa opção, com um valor bem acessível. Já tenho aqui também o meu godê, tô com algumas cores aqui já misturadas. Quem me conhece também sabe que eu adoro um godê sujo, adoro reaproveitar misturinhas de cores de outros trabalhos. Então só vou precisar molhar aqui para reativar essas cores. Copo com água, os pincéis aqui, paninho na mão, o outro pincel. Vou colocar aqui a câmera vista de cima para facilitar para vocês verem. Tudo posicionado aqui e eu vou começar usando o pincel Ceramic Tank, o número 2, tá? Ele é um pincel que ele é de filete, ele tem uma ponta mais fininha e o corpo dele, a base dele é um pouco mais volumosa, isso permite criar algumas pinceladas mais cheinhas também. Tá? Eu vou começar só relembrando um pouquinho do que a gente viu no primeiro vídeo das pinceladas soltas, suave, pressão suave, e aí a gente vai elaborando, ok? Tudo certinho? Vou molhar aqui o meu pincel no copo com água, vou ativar aqui o meu verdinho que tem aqui no godê já. Vou pegar uma boa quantidade aqui de tinta e vamos lá. Vou começar aqui suave, pressão suave, relembrando, né, dos exercícios que eu fiz no primeiro vídeo. Vou só fazer aqui suave, pressão suave, relembrando, né, um pouquinho. Fazer sem a linha, né, fazer de forma mais solta. Suave, pressão suave. Percebam que aqui deu uma secadinha, preciso colocar um pouquinho mais de água. E assim a gente vai conhecendo e entendendo, né, o que o nosso pincel consegue fazer. Aqui uma outra versão um pouquinho mais curta, suave, pressão suave, e assim a gente consegue fazer formatos diferentes de folhas. Aqui mais para baixo eu tenho algumas curvas para começar a dar um pouquinho mais de movimento para essas folhas. E da mesma forma, aqui eu não fiz aquela divisão do suave, pressão suave, mas eu vou só manter a pincelada nessa linha, né? Então, usando sempre a linha como ponto central aqui, suave,
pressão, suave, suave, pressão, suave, né? E percebam que isso é muito particular de cada um, mas cada um tem uma posição que a mão flui melhor, que a pincelada vai mais fácil. Explore isso também. Normalmente, quando eu mostro no vídeo, eu deixo a folha parada para não ficar girando, porque acaba atrapalhando um pouco. Mas as pinceladas com mais movimento, com algumas curvas, elas são mais fáceis realmente de fazer. Então, além de experimentar os seus pincéis, experimente também a posição que a sua mão pincela melhor, ok? Aqui também deixei um risco do raminho pra gente relembrar, né, a composição. Então, fiz aqui um raminho em duas partes. Vou continuar aqui com o meu pincel. Apesar dele ser um raminho pequenininho, esse pincel dá pra usar. Então, venho aqui uma linha mais fininha, pressiono, faço uma folha, suave, pressão, suave, suave, pressão, suave. E assim eu vou criando as minhas composições. Perceba que às vezes eu dou uma inclinadinha no pincel e eu consigo uma pincelada... Opa! Caminho torto. Eu consigo uma pincelada um pouco mais gordinha, às vezes ela fica um pouco mais fina. E essa que é a brincadeira, você ir explorando, né? Mesma coisa a intensidade, se a tinta ela tá um pouco mais densa ou se ela tá um pouco mais transparente, tudo isso vai dar diferença e você pode brincar. Também sobrepor, né, algumas pétalas, algumas folhas, uma pode vir mais por cima da outra, e assim a gente vai criando essas folhagens. Só que é legal você reproduzir várias vezes. Pega algumas folhas de rascunho, pode ser o verso também, e vai fazendo, vai soltando para que a sua mão vá pegando jeito. Quanto mais você fizer, melhor. E agora a gente vai começar a evoluir um pouquinho mais o exercício. Tá? Vou fazer um pouquinho mais aqui da cor, que vão ser folhas um pouco mais cheias, então eu preciso de um pouquinho mais de tinta aqui. Vou misturar um pouco de verde com um pouco de amarelo, para criar um verde um pouco mais cítrico. E aqui eu vou pegar um pouco do laranja, para queimar um pouquinho esse verde e trazer esse tom um pouco mais seco. Qual que vai ser a evolução desse exercício agora? Ao invés da gente usar a nossa linha guia como ponto central da folha, a gente vai criar uma pincelada paralela a essa linha. Porque a partir de agora a gente começa a criar folhas com 2 ou mais pinceladas. Por que eu falo 2 ou mais? Conforme você vai pegando jeito, você já imagina um formato de folha que você quer. Então, muitas vezes você pincela de um lado, pincela do outro, forma a folha, mas ficou faltando um biquinho, uma pontinha, ou você quer encher um pouco mais um lado do que o outro, entre outras coisas que podem ali mexer na forma da sua folha. Então, eu falo 2 ou mais por conta disso, mas a intenção é a gente começar a variar essas pinceladas para criar mais formas, tá certo? Então, aqui eu já vou começar com uma folha que ela tá inclinada, tá bom? Dificilmente a gente pinta folhas muito retinhas, então eu já vou aqui elaborar a partir desse formato um pouco mais curvado. Então, ao invés de começar a minha pincelada aqui nesse ponto e chegar até o outro, eu vou fazer essa brincadeira suave, pressão suave, só que tentando manter essa linha aqui central com uma linha central mesmo, criando uma pincelada paralela a ela. Suave, pressão, suave, certo? E agora eu vou fazer uma outra pincelada do outro lado. Suave, pressão, suave. E eu já fiz uma folha agora um pouco mais gordinha. Vou fazer mais uma outra aqui do lado. Suave, pressão, suave. E suave, pressão, suave. E a gente começa aí folhas não tão alongadas, mas folhas um pouco mais volumosas. Quais são as variações que a gente pode fazer nisso? Percebam que aqui eu fiquei com uma linha branquinha no centro, né? Isso é muito legal porque ela traz um ar muito particular da aquarela. Na aquarela, muitas vezes a gente, quando quer deixar algo branco, a gente não põe o branco por último, como em outras técnicas de pintura, por exemplo, na tinta a óleo, né? A gente tem que deixar o branco do papel. E ele é fundamental para mostrar, para delimitar contornos, para mostrar
algumas partes principais do trabalho, tá certo? Então, essa linhazinha, tá vendo que aqui ela ficou só um pouquinho, aqui ela acabou não aparecendo, mas ela é um excelente artifício na hora da gente criar folhas, porque você consegue dar uma característica muito particular da aquarela no seu trabalho, tá? Eu vou fazer aqui algumas embaixo de forma mais solta. Aqui vale o mesmo exercício da mesma forma que eu mostrei no primeiro vídeo. Se você precisar riscar isso mais vezes, faça quantas vezes precisar. Se precisar da linha principal, marcando onde que é suave, onde que é pressão e onde que é suave, faça isso quantas vezes for necessário, tá ok? Então, parte daquela base do primeiro vídeo e já começa a aplicar. Aqui eu vou soltar pra gente conseguir desenvolver um pouquinho melhor, tá? Então, vou fazer aqui mais uma vez. Suave, pressão, suave. E eu vou tentar deixar a minha linha no centro. Por que que eu falo vou tentar deixar, tá bom? A aquarela, ela tem as suas particularidades, a gente vai pegando o jeito, mas na hora de pincelar, pode acabar encostando, às vezes sim, às vezes não, às vezes é preciso tomar um pouquinho mais de cuidado, às vezes isso é mais natural, enfim, tem muitas variações, tá bom? Mas vou tentar aqui deixar o veio pra vocês verem no meio. Suave, pressão, suave. Percebam que aqui a minha pontinha não ficou tão certinha? Eu venho e prolongo ela um pouco. Não tenham medo de fazer mais pinceladas no trabalho. Não é porque é um floral intuitivo que você tem que fechar o olho que pincelar foi ali na frente. Você pode trabalhar, você pode aprimorar e corrigir aquilo que for necessário, certo? Então, suave, pressão, suave, suave, pressão, suave. E você vai aqui brincando e criando esses formatos. E da mesma forma que no primeiro vídeo, você pode fazer folhas mais alongadas e folhas mais gordinhas, certo? Se eu quero fazer uma folha mais alongada, para esse tamanho de pincel que eu tô usando, eu vou colocar um pouquinho mais de água, que senão ele vai acabar secando. Vou fazer aqui um tom mais sequinho. Então, eu posso fazer, por exemplo, uma folha suave, pressão, suave, suave, pressão, suave. Então, uma folha um pouco mais alongada. E eu posso fazer uma folha mais compacta, né? Mais gordinha, vamos dizer. Suave, pressão, suave, suave, pressão, suave. E assim você vai criando essas variações. Vale fazer isso muitas vezes para você pegar o jeito e entender o tipo de pincelada que o seu pincel faz e as variações que você consegue com ele, certo? Aqui eu tô usando o pincel tanque da Ceramic, o número 2. Eu vou pegar aqui um outro pincel, vou pegar o Edge, que é o triangular, só para você ver um pouquinho essa diferença. Aqui eu tô usando o Edge número 6, tá? Ele tem esse corpinho triangular, no vídeo às vezes não aparece direitinho, mas ele tem a virola dele, não é nem chatinha e nem redonda, ela é triangular mesmo. Vou pegar aqui e dessa vez eu vou usar bem um laranja, vamos fazer uma folha seca. Esse é um pincel que ele é mais compacto, então não é uma pincelada que vai sair muito carregada, muito cheia. Ela é uma pincelada um pouquinho mais larga pro tamanho do pincel, mas ele não retém muita água, então é preciso colocar mais água se você quiser trabalhar um pouquinho mais com ele. Então, vamos lá. Vou fazer primeiro com uma pincelada só, pra vocês verem a diferença. Eu não mostrei esse pincel da última vez. Então, suave, pressão, suave. Percebam que ele faz um fio bem... um suave bem fininho, né, a pontinha dele. E como sempre, eu com pelinhos no pincel, isso acontece, tá? Principalmente pra quem usa godê que é aberto, às vezes cai um pozinho, às vezes cai alguma coisa, ele vai juntando e vira um pelinho na hora de fazer o trabalho. E vamos lá. Agora fazendo uma folha dupla, né? Suave, pressão, suave. E suave, pressão, suave. Deixei só o meu comecinho aqui duplo. Suave, pressão, suave. Suave, pressão, suave. E aí você pode variar, se você prefere fazer um lado primeiro, o outro, se você quer fazer com essa linha, com o branco do papel inteiro aparecendo. Aqui, o céu é o limite. Tem que realmente ir testando e experimentando e ganhando coordenação motora mesmo. Conforme você vai trabalhando, você consegue
ter mais controle da sua pincelada, para onde que ela vai, como que ela vai, se eu preciso recarregar o meu pincel mais vezes. Por exemplo, aqui a minha pincelada ela ficou meio serrilhada, né? Eu não consegui uma lateral lisinha. Então, eu posso vir aqui e voltar com a minha pincelada, trabalhar um pouquinho o formato da minha folha. Não fica tão preso tem que fazer 2 pinceladas e acabou. Isso vai ficando mais natural com o tempo, certo? Vou pegar aqui, eu não ia pegar, mas eu vou pegar aqui um pincel. Esse aqui é um pincel adaga. O pincel adaga, ele tem esse formato de adaga mesmo, né? Ele é um chanfrado, mas ele é um chanfrado bem marcado aqui assim. E é um pincel que carrega bastante água. Eu gosto dele porque ele fica ele tem uma pincelada bem gordinha. Vou fazer aqui mais marronzinho. Então, suave, pressão, suave. Percebam que ele deforma bastante, né? Inclusive eu usei, se eu não me engano, esse pincel no test drive de pincel. Ele é um pincel que deforma bem. Então, se eu quero uma pontinha mais fininha, depois eu preciso vir aqui completar, se for o caso. Aqui com uma pincelada só. E aí vamos fazer uma aqui, suave, pressão, suave. E suave, pressão, suave. E aí você vai brincando pra entender, né, as possibilidades que esse pincel traz. Suave, pressão, suave. Experimenta ele mais de lado, ele de bico, e aí você vai entendendo as pinceladas que você consegue criar com ele. Vocês vão perceber que eu falo bastante isso porque é isso, não tem muito segredo, você tem que ir experimentando, pincelando e testando os pincéis. Deixa eu ver mais um outro pincelzinho aqui. Vou pegar um pincel mais básico. Tá? Vou mostrar que mesmo os pincéis mais basiquinhos, assim, esse aqui ele nem tem marca específica, tá, gente? Eu comprei na Daiso. E vamos lá fazer aqui um marronzinho mais cheio. Suave, pressão, suave. E aí duplo, suave, pressão, suave. Por um pouquinho mais de água que ele seca mais. Suave, pressão, suave. E aí você vai brincando. Na hora de começar a criar raminhos, mesma coisa daqui. Você vai fazer a sua linha principal, né, onde você quer seguir a sua folha. Suave, pressão, suave. 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 E você já não me aguenta mais falando essa frase, certo? E aí... Experimenta também fazer de um lado pro outro. Dá sempre diferença a pincelada que vai da pincelada que volta, mas isso tudo pode ser um exercício também. Aqui eu vou fazer ainda uma folha mais arredondada, tá? Aqui eu particularmente gosto dessas folhas que tem essa pontinha, justamente porque eu uso o formato do pincel com essa pontinha um pouco mais fininha. Mas dá pra fazer também um suave, pressão, suave, suave, pressão, suave. Você cria uma folha assim, mais arredondada. Se for necessário depois complementar, não tem problema. Então, suave, pressão, suave, eu já deixo ela pronta, né, para fazer uma ponta mais arredondada e venho aqui e só complemento. Pode trabalhar um pouco a aquarela, a mancha, se você quiser, né, levar a parte mais escura dela para a base da folha, você pode ir trabalhando sem problema nenhum. Alguns pincéis permitem que você crie folhinhas assim só com uma pincelada mesmo, né? Então, eu carimbo a minha folha, né? Pressiono aqui, aperto, e aí depois eu venho fechando aqui, ó, o formatinho dela.
E são infinitas possibilidades. Deixa eu ver se eu tô com outro pincel aqui. Eu acho que não. Mas mesmo os pincéis mais fininhos, vou pegar um pincel aqui. Ele é um pincel chato, tá? E ele tem a pontinha fininha mesmo, né? Bem retinha. Um pincel de sombreado. Você também pode fazer... Vou usar, ó, ele não com a parte mais larga dele. Eu vou começar com a parte mais fina e vou deixá-la... e vou virar no meio da pincelada. Então, eu consigo uma linha mais fininha e aí depois eu abro ela um pouquinho mais. E dá pra fazer algumas folhinhas, assim, mais miudinhas, né? E sempre nessa brincadeira. Se você fizer um carimbinho, né, do pincel, que tipo de folha você consegue, se você gosta, se você não gosta, nem sempre isso dá certo, tá? Então, aprender aí a brincar com o pincel e criar folhas diferentes. Pincéis maiores, pincéis menores, enfim. Perceba aqui que a gente consegue uma variação de volume, mais alongado, menos. Aqui eu brinquei um pouco com outros pincéis, algumas folhinhas menores, outras que formam pontas mais fininhas, mais arredondadas. E muitas vezes a gente consegue fazer tudo isso com um mesmo pincel, aprendendo a lidar ali com ele. Alguns pincéis têm pinceladas mais naturais, então que criam folhas específicas com mais facilidade, outros a gente precisa trabalhar um pouquinho mais, e é isso que eu quero que você comece a desenvolver um pouco mais aí. Pega os pincéis que você tem, o que você consegue fazer, como que fica essa pincelada solta, como que é essa pincelada um pouco mais evoluída, com um pouco mais de trabalho, um pouco mais de complexidade. Eu vou na sequência fazer um exercício, né, uma composição de folhagens, tá? Então, com base nisso aqui, como que você pode começar a criar composições mais completas, mesmo sem ter ainda um trabalho de flores, né, de florais muito desenvolvido? Se você consegue criar ali 3, 4 formatos diferentes de folhagens, você já começa a ver um trabalho de aquarela um pouco mais complexo, um pouco mais interessante. Mas ainda assim de uma forma muito leve, muito suave, mesmo você que está começando. Eu vou colocar o meu caderno aqui pro lado e vou pegar a minha folha de exercício. Aqui eu peguei uma folha um pouquinho menor, que já era uma peça que eu tinha recortado, resolvi aproveitar. E aqui vocês vão perceber que eu fiz algumas linhas, não sei se no vídeo. Essa lateral aqui eu vou usar para testar um pouquinho algumas cores, algumas pinceladas também. E aqui eu fiz realmente de forma muito simples, só uma organização espacial de alguns raminhos. Quando a gente vai criar uma composição floral ou só de folhagens, é legal que ela tenha uma dinâmica de movimento, então evitar fazer tudo sempre igual. É legal quando a gente trabalha com algum elemento, alguma parte dessa composição que seja um pouco mais alta, porque ela vai chamar um pouco mais de atenção, outra que seja mais horizontal e não tão vertical. No caso das folhagens, é muito bacana você brincar também com as intensidades da aquarela. Uma aquarela mais aguada, mais no fundo, uma aquarela mais forte, mais pra frente, isso tudo vai dando profundidade pro trabalho e ele vai ficando mais interessante. Então aqui eu fiz basicamente um raminho um pouco mais alto, que vai ser o meu fundo, tá? Que eu vou criar um pano de fundo. Depois o que eu quero fazer são 2 raminhos com uma folha um pouco mais cheinha, um pouco mais intensa. E aí eu vou fazer alguns mais pra frente com uma folha miudinha, usando um pincel mais fininho e uma aquarela mais densa, mais intensa, para criar essa brincadeira de profundidade. Não tenha medo de sobrepor a aquarela, tá? Você pode sobrepor essa aquarela enquanto ela ainda estiver um pouco úmida, inevitavelmente ela vai acabar mesclando ali as cores, que é um efeito muito característico também dessa técnica. Ou você pode deixar secar, né, cada camada e usar aquilo que a gente chama do molhado no seco ou molhado no molhado, quando você deixa ela ainda um pouco úmida. Mas aí é livre, ok? Vá experimentando e vá testando. Eu vou usar, para começar, o Ceramic Tank, o número 4, que foi o mesmo do começo do exercício, só que o 4, né? Eu usei o 2, agora eu vou usar o 4, que ele faz uma folha um pouco mais cheinha, né? Mesmo uma folha mais retinha, um pouco mais cheia. Você percebe que ele tá bem descabeladinho aqui, é um pincel que eu uso bastante. Vou molhar aqui e eu vou fazer esse primeiro ramo aqui no fundo, eu vou fazê-lo só com folhas de uma pincelada só, tá? Mas como ele vai ser o meu pano de fundo, eu vou tentar usar aqui uma aquarela bem suave, eu não quero que fique muito forte.
Outra coisa, não tenha medo de usar pincéis diferentes, tá? Eu vou pegar aqui um pincel de filete para marcar a minha linha. Vou fazer aqui a minha linha. Eu não gosto de fazer linhas, não é que nem que eu não gosto, uma dica, né? Quando você quer fazer uma linha reta e você tem medo de tremer um pouquinho, gira o pincel enquanto você estiver fazendo essa linha, que ela dá um efeito bem legal. Então, eu vou fazer aqui a minha linha, vocês percebem que ela já tá mais tortinha. Quando a gente faz a linha inteira tortinha, ela não aparece tão tortinha. E aí eu vou fazer aqui as minhas folhas. Suave, pressão, suave. Suave, pressão, suave. Percebam que eu tô usando aqui uma aquarela bem clarinha, né? Tô com ela bem aguada, justamente porque eu quero que ela fique suave no trabalho. Não tem medo de sobrepor, que sempre fica legal, dá mais movimento. Se quiser trabalhar com algumas folhas um pouco mais caídas, e aí eu subo de novo, cruzo mais uma vez. O intuitivo é isso, tá? É você fazer isso de forma leve, você vai percebendo o espaço, percebe a sua pincelada, o que que falta, o que que eu posso melhorar, mas sempre de um jeito leve. Ficou um pouquinho mais escura. Se eu quero tirar um pouco dessa intensidade, eu limpo o pincel, venho com ele um pouquinho mais seco, eu consigo tirar um pouquinho desse excesso. Fiz aqui essa primeira camada, uma folhagem, como a gente tinha feito no primeiro exercício lá do primeiro vídeo, bem leve, bem suave, né? Só pra realmente criar um pano de fundo. Agora, para a segunda etapa, eu vou usar o pincel Wedge, que é o triangular, já para criar algumas folhas um pouquinho mais volumosas. Eu vou aplicar isso em dois raminhos aqui. Vou fazer um tom de verde um pouco mais escuro, eu quero uma aquarela um pouco mais densa, porque é o plano, né, que tá à frente, então eu quero ela um pouquinho mais densa. Vou usar aqui um pouquinho de marrom, para trazer um verde um pouco mais escuro mesmo. Vou pôr um pouquinho do avermelhado para secar. Eu particularmente gosto muito desses tons mais secos, né, de verde. E vou fazer aqui alguns raminhos. Começando daqui de baixo, venho subindo, 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 subindo. Se não ficar na linha não tem problema, e crio minha primeira pincelada. Venho aqui com a segunda e faço a minha folha. Um pouco mais para baixo, faço a pincelada, brinca com o movimento. Se quiser deixar o espacinho em branco no meio, deixa. Se não quiser, ou se ele não ficar, não tem problema também. É legal se você consegue fazer alguns com, outros sem. Isso também dá uma ideia de movimento na composição da folhagem. A nossa mão sempre vai melhor de um lado do que do outro. Vou fazer aqui, complementar um biquinho. Vou fazer aqui assim. O legal do pincel triangular, que é esse Wedge, é que você consegue uma variação de pinceladas dependendo da lateral dele, né? Então, quando você usa ele de um jeito, ele fica mais gordinho. Se você usa ele mais inclinado, ele vai ficar um pouco mais fino. Aqui, deixa eu fazer uma folha meio sobreposta. E não tem segredo, é você testar, é você experimentar. Conforme você vai criando a composição, você vai vendo, ai, falta mais disso, falta mais daquilo. Ó, fiz a primeira pincelada, achei que ela ficou muito fraquinha, trouxe mais um pouco. Então, não precisa ter receio também de pincelar mais vezes. Se for necessário recarregar o pincel, recarregue, não tem problema.
e vai brincando com a posição dele, vai brincando com a direção. São muitas folhas que a gente pode criar a partir de um pincel. Então, o segredo é você realmente experimentar e vai criando aquilo que você sente na hora. Eu queria fazer mais uma dessa aqui do outro lado, mas eu vou trocar o pincel também para você ver uma outra variação. Vou pegar um pincel aqui, deixa eu ver. Vou usar um pincel chatinho, que às vezes as pessoas perguntam: ah, Ana, mas pincel chato também dá pra fazer aquarela? Normalmente a gente usa os redondos, né? Mas os pincéis chatos, eles podem sim ser usados. E no caso das folhas, qual que é a dica, tá? Para fazer uma folha com um pincel chato, o segredo é você não usá-lo como a gente normalmente imagina, né? Nesse sentido aqui. E sim nesse sentido, porque ele vai fazer uma linha fina e depois ele vai aumentar. Tá? Vou usar o mesmo verde, porque eu quero essa mesma intensidade, tá? Vou fazer aqui mais um pouquinho. E eu vou fazer aqui do contrário para você ver. Eu vou começar aqui, ó, inclinando ele nesse sentido, pressiono e trago. Suave, pressão, suave. A única coisa aqui, assim, a pontinha dele, dependendo do pincel, talvez não fique uma ponta tão fininha, talvez você tenha que dar uma corrigida, mas não tem problema. Vou usar de novo aqui meu pincel de filete para fazer a linha. Você tá vendo que tá uma mistureba aqui de pincel, tô tentando trazer opções diferentes pra você ver. Normalmente quando eu crio composições assim, eu já sei mais ou menos quais pincéis que eu quero usar, porque eu sei o tipo de pincelada que eles fazem. Então eu deixo sempre ali 3, 4, que são os que eu mais uso, mas sempre com um potinho com mais pincéis do lado, porque às vezes na hora ali da composição eu olho e penso, aqui vai melhor uma folhagem e eu preciso daquele outro pincel específico. E aí a coisa vai fluindo naturalmente. Faço aqui mais uma vez a minha linha, passando aqui por cima. Pressiono, solto, venho aqui de levinho e solto. É um pouquinho mais difícil? Não vou negar, tá? E tô fazendo aqui no vídeo pra vocês verem que também é difícil pra quem faz há mais tempo. Quando a gente pega um pincel novo, é super importante experimentar, ver se ele funciona mesmo para aquilo que você quer fazer. Então, aqui, tá vendo? Eu pego a pontinha dele, pressiono e solto, pontinha, pressiono e solto. E aqui, mesma coisa, só que do outro lado. E vou dando um pouco mais de movimento. Percebe que aqui ele tá ficando uma folha como se ela tivesse uma borda um pouco mais irregular. Dependendo do trabalho de aquarela que você quer fazer, se você quer uma folhagem que não é tão lisa, é legal porque você, com o próprio pincel, consegue dar uma característica diferente para aquela pincelada. Mais gordinha ou menos, tudo isso. O jeito de segurar o pincel, às vezes também precisa mudar, se você sente mais confortável. Tá vendo? E mais uma outra com um pincel diferente. Agora eu vou deixar isso aqui secar um pouquinho mais e para finalizar eu vou usar o pincel Wedge também, que é o triangular, só que eu vou usar o número 2, que ele é mais fininho. E aí eu vou criar aqui alguns raminhos mais escuros ainda, provavelmente eu vou aqui para um tom de marrom para mexer um pouquinho com a composição. E vou criar algumas folhinhas mais miudinhas. Eu tinha deixado a lateral aqui para ir testando antes de levar para composição, mas tô tão habituada com os pincéis que foi direto mesmo, nem precisei experimentar. Mas depois eu vou colocar aqui algumas pinceladas diferentes para você ver um comparativo, assim, mais ou menos na sequência. Aqui tá mais ou menos seco, tá? Provavelmente ainda tá levemente umedecido. E aí eu vou fazer um tom mais de marrom. Eu quero um marrom mais escuro mesmo, mas eu não quero ele tão denso. Eu vou trazer ele um pouco mais queimado, um pouco mais avermelhado. Vou pôr um pouquinho de verde aqui, só pra trazer o tom. Vou começar aqui, fazer uma linha
E aí eu vou fazer a minha folhagem com 2 pinceladas também. Uma para um lado e outra para o outro. Conforme você vai experimentando, dá para perceber se os pincéis eles formam um biquinho mais fininho com mais facilidade, se você precisa, às vezes, levantar o pincel antes, né? Deixar a pincelada suave um pouco antes para que a pontinha fique mais fina. Eu acho bem charmoso quando essa linha central, né, que teoricamente a gente deixa branco, quando ora ela aparece, ora não. Eu acho que isso dá também movimento, isso cria sombra no trabalho. E ainda mais em composições assim, quando a gente vai sobrepondo, né, elementos diferentes, dá realmente essa sensação de natureza, né? As folhas que sobrepõem uma coisa meio floresta. Eu gosto, eu acho que fica bem charmoso. Fazer mais um pouquinho aqui de tinta. E sempre suave. Acha a posição que é mais confortável. A transparência da aquarela permite essa sobreposição de um jeito bem particular, bem característico. Eu acho que é uma das características que mais ajuda no floral intuitivo. Ela não fica tão marcada, ela é suave, às vezes ela falha, e eu acho que isso é o mais elegante da aquarela, né? Mesmo quando é meio tortinho, meio borrado, meio... teoricamente não deu certo, ainda assim, na composição fica muito suave. E eu vou fazer aqui só um raminho para dar uma diferenciada. Ao invés de usar 2 pinceladas, com uma só. Vou usar a mesma cor, da mesma forma, mas com uma pincelada só. Vou vir aqui na minha linha. Vocês percebem que muitas vezes eu não faço a linha cheia, inteira, porque eu vou sair com as folhas pelas laterais. E aí vai completando. Se ficar alguma falha, também não tem grandes problemas. E aqui, suave, pressão suave. Um pouquinho mais de marrom. Suave, pressão suave. E brincando. Aqui eu tô quase usando o pincel como um carimbinho, né? Eu não tô tanto suave, pressão suave, eu já vou pincelando de uma vez só. A gente consegue uma folha ainda com uma outra carinha. E aí de um lado e do outro, né? Do jeito que a mão... De um lado é sempre mais confortável fazer, ele sai um pouco melhor. E assim a gente vai criando. Vou fazer aqui também aquelas gotinhas que eu particularmente adoro, eu acho que dá essa carinha de meio de floresta, talvez. Vou só esticar o meu paninho aqui assim nessa lateral. E vou usar esse tom mais escuro mesmo. Pincel mais molinho é mais fácil, se você tiver um pincel com as cerdas muito rígidas, sintético, mais durinho, às vezes não dá certo, tá? Então o ideal é você usar um pincel que tem cerdas mais molinhas. E aí, a gente espirra na mesa inteira, mas tudo bem. Você vai direcionando aqui, assim. Um pouquinho mais aqui no meio. Pausa técnica pra depois conseguir tirar isso da mesa. E tá aqui a minha composição de folhagens.
Perceba que mesmo só com folhas, só com os tons mais verdes, a gente consegue dar movimento, a gente consegue dar profundidade para o trabalho e variedade também. Aqui eu usei pincéis diferentes para mostrar aí algumas variações, mas mesmo se eu tivesse usado um pincel só, daria para chegar num resultado muito semelhante, brincando e entendendo as pinceladas que ele consegue formar. Eu vou fazer aqui do lado um pouquinho pincelada suave, pressão suave, a pincelada mais gordinha com esses que eu usei para fazer a composição, para vocês terem um comparativo aqui do lado. Vou usar aqui o que eu usei para fazer as folhas no fundo. Tomando um cuidado, porque agora, né, tá tudo molhado, fiz na sequência certinha, só que não. Meu pincel aqui eu consigo fazer suave, pressão, suave, uma pincelada só. E se eu quisesse fazer ele com duas, suave, pressão, suave e suave, pressão, suave. Mesmo pincel, duas pinceladas, duas folhas diferentes. Vou usar aqui, deixa eu ver, o que mais que eu usei? O Ceramic. Tudo bem, acontece. Borrou ali, vida que segue, né? Vou pegar aqui um pouquinho mais de tinta. Suave, pressão, suave. Suave, pressão, suave. Suave, pressão, suave. Então, folhas diferentes mesmo, pincel. E agora com duas pinceladas. Suave, pressão, suave, suave, pressão, suave. Deixando um risquinho no meio. Vou tentar fazer um pouco mais alongada. Suave, pressão, suave. Suave, pressão, suave. Suave, pressão, suave. Suave, pressão, suave. Uma folha mais arredondada, trabalhando um pouquinho. A pincelada direto não fica arredondada, mas você pode fazer também. E também mais alongada. Suave, pressão, suave, suave, pressão, suave. Fecho aqui a minha pontinha. Mais uma folha. Suave, pressão, suave. Suave, pressão, suave, com duas pinceladas, fazendo uma folha mais gordinha. Vou fazer aqui suave, dando uma giradinha. Ui! Também dá pra fazer. De novo, venho aqui, uso a parte mais larga, meu pincel secou, mas tudo bem. Percebam que o movimento também chega lá. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Depois aqui o pequenininho. Suave, pressão suave, uma folhinha menor, uma folha menorzinha, mais curta, um pouco mais de água para fazer uma folha um pouco mais alongada, duas pinceladas e dá para criar bastante variedade, dando movimento, explorando uma lateral, a outra, mais, menos. Se eu deixo mais área branca do papel aparecendo ou menos, eu vou ainda colocar aqui esse pequenininho. E a gente consegue também fazer folhinhas bem pequenininhas, mesmo com um pincel chatinho, que teoricamente nem parece um pincel de aquarela. Fica aqui então a continuação do exercício de pinceladas soltas para criar folhas na aquarela floral intuitiva. Acho que deu para perceber que dá sim para criar composições muito interessantes e até mesmo complexas
mesmo ainda sem trabalhar com os florais, só com as folhagens mesmo. E vale também dizer que dá para criar muito mais a partir do momento que você começa a explorar as variações dos pincéis. Folhas maiores, menores, bordas mais irregulares, o tamanho, esse veio no branco do papel no centro, se ele aparece mais, se ele aparece menos. Enfim, dá para fazer muita coisa. Mas eu espero ter dado aí um primeiro caminho para você que está começando a explorar mais essa área dos florais intuitivos. E só com as folhas dá para criar sim muita coisa legal. É só você colocar a criatividade para funcionar e não ter medo de experimentar. Experimentar, testar e fazer várias vezes é o grande segredo. Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha sido útil e que a partir dessa aula você possa criar aí muitas folhas no seu caminho da aquarela floral intuitiva. Ficou com alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Deixa aqui nos comentários e também me conta o que você mais gostou dessa aula e o que mais você gostaria de ver por aqui. Até a próxima!